é isso, 2026 já tá aí e eu quero nesse vídeo te mostrar quais são as 3 áreas na área de irrigação que eu aposto que vão estar em alta e que tem muita oportunidade. Tudo isso com base nas observações que eu fiz nos últimos anos, principalmente nesse último ano, com tudo que é a tecnologia que surgiu. Então, nesse vídeo aqui você vai encontrar basicamente aquelas que eu acredito, dentre tantas outras, que vão ser as que mais vão direcionar investimentos, oportunidades para você atuar. Eu vou estar de olho nelas também. Algumas eu já atuo e você pode estar atuando. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns detalhes sobre elas, ou o contexto que justifica eu recomendar elas para você e também quais estratégias que você pode estar utilizando. Você pode acelerar esse vídeo aqui para ver mais rápido, para escutar mais rápido e chegar no ponto que te interessa. Mas olhe com cuidado tudo que vai estar aqui e as recomendações que eu vou deixar para você. Bom, primeiro ponto é a gente entender o contexto. Como sempre, eu gosto de trabalhar com mapa mental para que isso fique claro para você. Esse mapa mental vai ficar disponível também para você depois consultar, ver com calma, analisar em que oportunidades é que você vai estar atuando aqui em 26. Então, basicamente, o contexto de tudo que eu vejo aqui em 2026 para você entender, vou dividir em 3 pilares principais. O primeiro desses pilares é o que é o óbvio, que é a projeção desse crescimento da área irrigada do Brasil. E saímos dos 10, 8 milhões de hectares que nós temos irrigados para 50. E para chegar até lá, muita coisa vai acontecer, muita coisa já está acontecendo. Infraestrutura, mobilização de empresas, cursos, formações, as pessoas entendendo que tem essas oportunidades para poder aproveitar. Porque olha o tamanho dessas áreas aí, 50 milhões de hectares para serem irrigados. Isso aí sem precisar desmatar, certo? Então fica de olho nisso, porque essa perspectiva já tem feito empresas, investidores se movimentarem para aproveitar esse boom que já está acontecendo. A gente está numa taxa aí de crescimento anual de cerca de 500 mil hectares por ano. Imagina, isso aí tende a acelerar agora e você pode estar aproveitando essas oportunidades. O pilar 2, né? Naturalmente, com esse crescimento, que olha, ainda está acelerando, a gente já está observando uma demanda muito grande por profissionais. Mas não qualquer profissional, tem que ser uma pessoa que tem uma visão prática, que tem uma visão tecnológica, porque muitas tecnologias estão surgindo, e eu vou falar um pouco mais sobre elas, porque essas tecnologias têm ajudado muito a facilitar a entrada de novos profissionais na área. E tem um detalhe que eu quero que você, que é mais jovem, ou você que está em uma área aí que não é da irrigação, está vendo esse vídeo, a maioria que está atuando no mercado da irrigação são pessoas que já têm uma certa estrada. Muitos, vou colocar aqui o termo entre aspas, antigos, eles estão desatualizados. Por que essa desatualização? Porque essa revolução tecnológica é muito recente no mercado da irrigação. Muitas coisas novas surgiram e esses profissionais, muitos técnicos, muitos projetistas, consultores, ainda estão atrasados, ainda não se atualizaram. E com essa revolução toda, quem está jovem traz uma facilidade que, na minha visão, é muito positiva, que é o acesso a essas tecnologias que são bem-vindas nesse mercado. Então aqui eu vejo um ponto, né, tirando a experiência dos anos de atuação, de competitividade muito grande para você que está entrando agora, e eu vejo que tende a ser muito positivo. Então, essas oportunidades para quem é mais novo são muito reais, e eu coloco aqui um asterisco bem grande para você estar aproveitando. Em outro momento, daqui a pouco, eu vou explicar o que me justifica, o que justifica eu falar isso com tanta certeza, tá? O terceiro pilar aqui do nosso contexto é que existe um tripé, e esse tripé é basicamente o que vai direcionar o final do nosso conteúdo aqui, que são as 3 grandes áreas que eu quero que você olhe com muita atenção para atuar nesse ano de 2026, que é a parte de irrigação como um todo, clima e gestão de água. Então, para a gente entrar com tudo em 2026 e enxergar isso aqui com mais clareza, olha, deixei tudo bem organizadozinho aqui para você ver, em 3 pontos, e o primeiro desses pontos é projeto de irrigação. Onde é que você pode estar observando aí essas oportunidades? Quais são esses caminhos profissionais? Então, aqui a gente vai ver quais são esses caminhos. Se você tem pouca experiência, o que é que você pode fazer? Você vai ganhando outras habilidades, eu vou te mostrar quais são essas habilidades, vou te falar basicamente se ganha bem ou se não ganha bem, e sugestões de apoio para você aprofundar se você quiser seguir nesse caminho aqui, tá? Caminhos profissionais. Você pode trabalhar na parte de engenharia de projetos, que é o projetista, trabalhando ali com os projetos de irrigação. Você vai estar inserido basicamente na parte que muitas pessoas têm aversão ou tinham aversão, porque aqui é onde entra a parte de conhecimento de hidráulica, para você fazer o dimensionamento de um projeto de irrigação da forma adequada. E por que isso já foi difícil? Porque tomava muito tempo, até pouco tempo atrás, e ainda algumas pessoas tomam muito tempo nisso aqui, porque elas ainda estão utilizando planilhas, né, muitas vezes, e também o AutoCAD. E aí vai um tempo de você mexer na planilha, quando você tem muita setorização, fazer vários setores e colocar isso ali no AutoCAD. Agora a gente já tem softwares, por exemplo aqui o Irricad. Eu sei que é um software que ele não é de fácil acesso no custo dele, só que as empresas que trabalham com irrigação, elas já estão tendo acesso a esse software porque realmente vale muito a pena ter. É uma economia de tempo, uma assertividade, uma rapidez muito grande, e ele não tira do profissional a autonomia para ele decidir e mudar algumas coisas. Por isso que é importante que o profissional tenha um conhecimento básico. E aí, mas eu não tenho esse conhecimento básico, eu não tenho experiência, o que é que eu posso fazer, tá? Eu já vou explicar o que você pode fazer. Mas aqui o objetivo é te mostrar que aquela limitação toda que existia, você hoje consegue vencer ela mais rápido, porque nós já temos softwares validados, como esse aqui, que ajudam a fazer um projeto muito, mas muito bom em pouco tempo, tá? Bem menos tempo do que você fazer do jeito tradicional. Hoje também, os projetos, eles são muito mais precisos. Por quê?
tem entrado um suporte muito grande de outras tecnologias, como, por exemplo, os drones, as tecnologias RTK, onde você consegue fazer um levantamento ali, plano altimétrico muito detalhado e muito preciso, dando para o projeto uma precisão muito grande, tá? Desde que você utilize também, né, critérios técnicos adequados, esse projeto tende a estar bem mais preciso do que aqueles anteriores. E aí o que acontece? Isso facilita também a questão até da lista de materiais, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, que o Ricardo ele já entrega ali tudo pronto, e com um projeto mais preciso, você evita fazer projetos superdimensionados, que muitas vezes ficam mais caros para o cliente, e isso acaba sendo até um entrave para o cara fechar ali, ou na competição entre empresas, entre projetos, você pode até ficar para trás nesse tipo nesse ponto aqui especificamente, tá? Ah, mas eu tenho pouca experiência, como é que eu posso estar atuando nisso aqui, né? Veja, se você tem pouca experiência, você tem que dar seus passos para poder adquirir essa experiência. Primeiro ponto que eu recomendo você ter é buscar ter base. E aí você pode estar buscando a base em livros, em apostilas, na faculdade, se você tiver, já vai mudando sua mentalidade aí para ir pegando esse conhecimento básico e busque estar nos lugares onde você pode ganhar experiência. Se você quer ter experiência com isso aqui, vai procurar aí, por exemplo, uma empresa de irrigação, ou, por exemplo, buscar atuar aí próximo de projetistas, pessoas que têm experiência, tá? Você pode buscar fazer um estágio, se você estiver na faculdade, ou você pode fazer um trainee, e nessas duas situações eu vou te dar um exemplo que eu vi, que eu vejo muito. Estagiários que têm estado próximo de projetistas ou empresas de irrigação ou especializadas em projeto, em 2 semanas os caras já estão muito bem afiados. Por quê? Tem um projeto real ali, tem alguém acompanhando, e a melhor forma de você aprender é você tendo algo para resolver. E aí você consegue ter uma visão muito mais clara da hidráulica, porque você foge daquela visão da hidráulica unicamente ligada a cálculos, e aí você começa a fazer o projeto olhando a hidráulica do dia a dia, de uma forma leve e que é aplicável. Com certeza você vai bem. Então busca um estágio, busca estar próximo de alguém que tem experiência, e aí você vai conseguir, né, ter a experiência que você acha que você não tem ou que você realmente não tem, e isso vai com certeza te ajudar muito nessa escadinha para você ir crescendo dentro dessa área. E aí você vai ganhando outras habilidades, né? Veja, você vai ganhar a habilidade de trabalhar com projeto, seja no AutoCAD, seja no Ricardo, ou qualquer outro software que você for utilizar. Eu não estou falando aqui da parte de irrigação de jardins, né, paisagística, que tem softwares específicos também, isso pode ser interessante para você. Você ganha essa habilidade de ver a hidráulica de uma forma aplicada e não ver ela apenas aplicada à irrigação, você pode ver ela aplicada a outras coisas no agro como um todo. Você vai ganhar a habilidade de automação, porque no projeto você vai ter que posicionar algumas peças ali, e essa automação ela é importante nos projetos de irrigação moderno, principalmente agora nos projetos maiores. Você vai naturalmente ganhando um traquejo, uma certa familiaridade com a questão da automação também. Aí eu estou falando basicamente na parte de monitoramento remoto, telemetria, abertura e fechamento automático de válvulas e por aí vai. Manutenção, é muito comum que o projetista ele também comece a ganhar um certo tato, uma certa facilidade de compreensão na parte de manutenção. Afinal de contas, ele projetou, e quando tem os problemas de manutenção, lógico que na empresa vai ter, ou na sua equipe vai ter o pessoal específico da manutenção, mas isso vai chegar até você e você também vai acabar ganhando essa habilidade também, tá? Porque para eu fazer a manutenção, eu tenho que ter noção do projeto, como é que ele foi dimensionado para poder fazer essa manutenção da forma correta, tá? Nisso você vai ganhando uma visão mais ampla, somente vai abrindo, você vai tendo contato com muitas pessoas, você vai ganhando uma visão comercial muito grande, porque o projeto está muito ligado ao custo que ele vai ter, e aí tem aquele jogo de ver, às vezes é melhor colocar esse material ou esse outro. Às vezes você está num projeto competindo com outro, com um concorrente, então você vai ganhando também uma visão comercial, vai ganhando casca, e isso vai ser muito bom. E, naturalmente, você vai ganhando respeito, vai ganhando autoridade, vai ganhando visibilidade também. O seu projeto, né, também pode ter uma pegada de sustentabilidade ambiental quando você começa a pensar nele lá voltado para a parte de manejo, que é um outro ponto que eu vou abordar aqui com você, tá? Você pode também ganhar essa habilidade de atuar na parte de gestão de recursos hídricos. Aqui eu estou falando principalmente da parte de outorgas, porque muitas das pessoas que trabalham com outorgas precisam compor no projeto ali um projeto de irrigação, e elas buscam os projetistas para fazer esse projeto para elas. Não é à toa que muitas das pessoas que hoje têm buscado trabalhar com outorgas são projetistas de irrigação, porque eles percebem que eles já têm uma habilidade muito importante para trabalhar com outorga, e aí eles aproveitam e entram nessa área. Você que está aqui, né, na plataforma, você já pode ver, já vou deixar aqui como sugestão, nesse ponto aqui, de você rever essas aulas aqui, essas trilhas, né? Porque trabalhar com outorgas é promissor, como se preparar para os processos de outorga, como começar a atuar com essas outorgas de obra e captação, e também como atuar com outorgas de abastecimento humano e animal. Dá uma olhada depois nesses 4 conteúdos aí que vai fazer um link muito interessante. Se você quiser entrar nessa parte de projeto e quiser enveredar para outorga, perfeito. Se você já trabalha com projeto, quiser enveredar para outorga, também dá uma olhada nesses conteúdos aqui que você vai ver como é que você pode aproveitar essas oportunidades e entrar com o pé direito. E uma outra coisa que eu acho importante, vendo pelos projetistas que eu conheço, é uma visão sobre planejamento estratégico agrícola. Porque o projeto de irrigação é uma ferramenta extremamente estratégica, né? Sem água não tem agricultura, a gente não vai ter competitividade aí. Então aqui você começa a ganhar uma visão estratégica porque vai ganhando essa experiência, e o projeto de irrigação está muito vinculado a outras questões que estão dentro da propriedade rural. Não é à toa que quando você faz um projeto agropecuário, um projeto de crédito,
o projeto de irrigação vai dentro e vai os outros custos associados. Às vezes o pessoal balança um pouquinho. Então essa visão balança um pouquinho no sentido de direcionar bem os investimentos, tá? E a parte de planejamento estratégico aqui, você vai ganhando essa visão com o tempo. É muito comum hoje eu ver projetistas que vão crescendo de cargo nas empresas e eles vão depois buscar fazer pós em gestão empresarial, porque faz total sentido nessa evolução dele aí, nessa ascensão. Um ponto importante: ganha bem? Aí, pra gente falar de que ganha bem ou não, vai depender de muitas coisas, mas principalmente depende do seu nível, o nível que você tá. Você não já vai entrar ganhando um absurdo de dinheiro, a não ser que você já tenha uma experiência, tá? Então depende do seu nível, depende da sua capacidade de entrega, depende do quão decisivo você é, do quão estratégico você é também. Vai chegar um ponto, e já acontece isso, que os projetistas hoje estão valendo ouro, principalmente aqueles que são muito bons mesmo. Então depende do nicho que você tá. Eu vou trabalhar com irrigação paisagística, eu vou trabalhar com irrigação agrícola, e qual o nível tecnológico, qual a região que eu tô, também isso é um ponto importante, tá? Mas os salários, geralmente, você tem ali o fixo e os bônus. Sobre salários vai depender muito da empresa, vai depender muito da região, depende muito da quantidade de projetistas na região e do seu nível. Mas tem gente aí que vai de 2.000, lógico, inicial, mais os bônus, até gente que eu tô sabendo que já tá tirando aí de 25 fixo, mais os bônus. Quem são essas pessoas? Pessoas que já têm uma experiência grande, as empresas sabem da capacidade técnica dessas pessoas, sem falar que são pessoas articuladas, que além de bons projetistas, também são estratégicos, né, no sentido de fazer contatos, fazer negócios e trazer para a empresa. Eu nunca vou chegar nisso. Tem gente que eu conheço que está há 5 anos e já está chegando nesse nível. Não vou te dizer aqui que todo mundo vai chegar. É uma construção. E para chegar lá, né, tem que ir para o primeiro passo. Faz parte. Então, tende a ser muito valorizado com o tempo. É isso que eu tenho observado desses projetistas mais novos. Já dei curso de projeto, o pessoal que fez o curso, que está em empresa indo muito bem e evoluindo, porque eles tendem a ser valorizados com o tempo. A ser assediado por outras empresas, eu até comento que projetista parece muito bem jogador de futebol, que a cada safra está em uma empresa diferente. Por quê? O cara vai muito bem, desempenha muito bem, e as empresas que estão precisando de projetistas, porque a demanda está muito grande, lembra que eu falei no início, essa questão dos 50 milhões de hectares, aí o pessoal, acaba que vai assediando ali, vai oferecendo salários melhores, condições melhores, e acaba, né, contratando essa pessoa. E também depende se você vai querer empreender ou ser CLT. Porque se você empreende aí, você vai estar com um valor ao infinito. Depende muito da quantidade de projetos, das suas estratégias de posicionamento no seu empreendimento. Ou se você for CLT, você fica muito fixo aquilo, travado naquela do fixo, mais os bônus e por aí vai. Depende do acordo que vai ser usado aí na empresa que você eventualmente for trabalhar. Sugestão de apoio, se você estiver inclinado para essa parte de projeto, eu recomendo você ver livros de irrigação que falam de projeto. Por exemplo, aquele livro Irrigação, Princípios e Métodos, da UFV. Tem ele, que é o mais básico, e você pode pegar também livros mais avançados. Depende se você vai trabalhar com pivô, se vai trabalhar com gotejamento, com aspersão ou com tudo, você pode estar buscando livros específicos que mostram, né, passo a passo de projeto, ou buscar cursos de projeto para se especializar. Eu também recomendo você dar uma olhada nas trilhas que estão aqui na plataforma, e vão te ajudar nisso, né? No conteúdo que a gente viu como começar no mercado da irrigação, como escolher bombas para pequenas áreas. Aqui você pode estar usando essa ferramenta, essa visão, tanto na empresa que você for trabalhar, como se você for empreender, como preencher um RT, que é importantíssimo para você se responsabilizar tecnicamente por um projeto. E aqui eu não só falo de ART para projeto, diversas ARTs, tá? Como precificar serviços, como é que você vai colocar preço no serviço, que é uma grande dificuldade. Então, reveja esse conteúdo também, tá? E como dimensionar uma bomba para poço. E falar que depois vai entrar mais conteúdos voltados para isso, com a visão profissional, estratégica e direto ao ponto, que é o objetivo aqui, tá certo? Bom, fechamos aqui a parte projeto, agora a gente vai dar uma analisada no ponto 2. Qual que é a segunda área? Não estou colocando de ordem de importância, tá? E em 2026 tem muita oportunidade para você estar atuando. A área de manejo de irrigação. E a lógica aqui é muito simples. Quando eu estou falando de manejo de irrigação, eu estou falando principalmente na ideia de você ajudar o produtor a usar o sistema de irrigação que ele já tem do jeito certo. E esse jeito certo, basicamente, é ele aplicar a quantidade de água correta, no momento correto, para aquela cultura que ele tem, de uma forma que ele consiga produzir e ter produtividade ali, aumente a produtividade, ou muitas vezes ele até manter a produtividade, só que ele utilizar menos água, ele tem uma visão consciente do que ele está usando ali. Eu não estou falando apenas no lado sustentável, da questão ambiental, de economizar água, mas de uma visão estratégica também, de você saber que existem pequenos ajustes que você faz no seu sistema que ajuda ali o seu cliente, o produtor rural, a ter uma rentabilidade maior. E aqui é muito bom fazer isso, porque hoje a gente tem muitas ferramentas para ajudar a tomar essas decisões, direcionar essas decisões aqui para o seu cliente, no caso, o produtor rural, tá? Vantagens que eu observo. É um mercado incrivelmente em expansão, porque por muito tempo vinha a ideia de que manejo de irrigação era desnecessário, né? A irrigação, o mercado da irrigação como um todo, ele tem amadurecido muito rápido. E os equipamentos, as soluções que existiam para fazer esse manejo de irrigação, que eu já vou falar sobre eles, eram muito considerados coisas de vitrine. Alguns achavam caro, impossível ter, e os que tinham deixavam ali, mas nem consideravam. Tava ali como um enfeite, tá?
esse mercado evoluiu, hoje tem uma necessidade muito grande do pessoal otimizar essa água, os insumos e a energia, e aí os especialistas em manejo têm aparecido nesse contexto. Você não precisa ser um especialista em hidráulica e projeto, que é uma coisa que as pessoas acham que, vou trabalhar com irrigação não porque eu não quero hidráulica e projeto. Veja, o projeto está lá. Aqui, se você tiver um conhecimento, ótimo, o básico já vai te ajudar. E o seu objetivo aqui é trabalhar na parte da inteligência dessa irrigação. Logicamente que o projeto influencia nisso, influencia porque não tem como você manejar bem um sistema se ele não tiver hidraulicamente bem dimensionado, e se ele não estiver funcionando bem, uniformidade e tudo mais, tá? Então esse é um ponto que você tem que considerar e não ficar naquela ideia de correr da área, porque acha que vai ter que ficar fazendo cálculo hidráulico ali. Não, esse não é um ponto. Outra questão, você pode trabalhar com modelo de previsão de evapotranspiração, e hoje já está crescendo muito, tem muitas plataformas aí que você pode estar utilizando. Gente, é tanta coisa que tem surgido nessa parte de evapotranspiração, que tem tirado aquele peso, e eu falo muito para os meus alunos, colegas, pessoas que fazem cursos aí, que saiam dessa ideia de olhar só para a fórmula. Pegue aquele número que é resultado da fórmula e aplique de uma forma lógica para a sua área aí, para o seu objeto de trabalho. E é possível muito você fazer uma integração dessa parte de inteligência de irrigação com a agricultura de precisão. Está havendo uma movimentação muito grande para essa integração. Muitos profissionais da área de agricultura de precisão têm buscado entender sobre irrigação para poder casar uma coisa com a outra. Tem muita empresa de irrigação procurando, por exemplo, para fazer treinamento das suas equipes sobre o básico de manejo de irrigação. Porque além de vender o sistema de irrigação, eles também estão preocupados em ensinar, em estar acompanhando esses produtores rurais na forma como eles vão estar usando esse sistema de irrigação. E sobre ferramentas, que é o que mais vai ser interessante de você observar. Porque as ferramentas é o que vai ajudar você a atuar com confiança. Elas que vão te ajudar a mostrar para o produtor aquilo que ele precisa ver, que é, ele está irrigando correto? Sim ou não? E aí entra os sensores de umidade do solo. Eu tenho mostrado muitos na rede social, já uso eles há muito tempo. Sensores de umidade do solo eram muito difíceis de encontrar no mercado. Hoje, as empresas têm desenvolvido diversos formatos, diversos modelos para que sejam utilizados nessas áreas, e eles estão sendo utilizados, tá certo? Faltam profissionais para orientar como utilizar, porque falta esse tipo de visão. Infelizmente, o pessoal acabou deixando isso jogado para trás na época da faculdade. Além de sensores de umidade do solo, você pode trabalhar aí com os bancos de dados climáticos, basicamente dados climáticos que vêm das estações agrometeorológicas ou de plataformas que pegam informação via satélite. Mas em tudo isso aqui, o objetivo é você transformar as informações meteorológicas em consumo hídrico, quanto que as plantas estão perdendo de água por dia, para que eu possa suprir isso via irrigação. Ou seja, eu estou fazendo manejo de irrigação via clima. No caso do sensor de umidade do solo, eu vou colocar água para elevar a umidade de um ponto que está ali no momento marcando pelo sensor até o ponto máximo que depende de cada solo. Eu estou fazendo manejo de irrigação via solo. Associado a isso aqui, eu tenho a integração da telemetria, que eu já falei na parte de projeto, mas a internet das coisas, onde você consegue interligar tudo isso e os sistemas ficarem integrados e inteligentes, né? Como se fosse uma fazenda que o sistema de irrigação que está interligado com tudo, a fazenda fica inteligente. Essas integrações estão acontecendo e, mesmo com elas acontecendo, elas não têm excluído a necessidade do profissional estar atuando. Tudo dentro de uma plataforma, que são esses aplicativos de gestão de irrigação, que ele vincula lá toda a parte de automação de válvulas, alertas, qualquer probleminha que acontecer, e agora já vem com a integração com as inteligências artificiais, né, que não tem como a gente fugir disso. As IAs, elas têm entrado nesse mercado, principalmente com os históricos de dados das áreas que os produtores já estão há mais tempo utilizando esses sensores. Então eu consigo fazer ali monitoramento da umidade, monitoramento do cultivo, consigo fazer isso também a nível de bacia hidrográfica, para quem está trabalhando já a nível de bacia. Então o negócio tem facilitado muito. Já foi muito difícil trabalhar com isso, mexer só em planilha, hoje o negócio está muito mais fácil. Quais são os perfis profissionais? Talvez você tenha esse perfil aqui. Técnicos em irrigação, tecnólogos em irrigação, técnicos em agropecuárias podem estar atuando também, o engenheiro agrônomo, o engenheiro agrícola, tem engenheiro ambiental que está atuando, engenheiro florestal que dá para atuar com isso, especialistas em automação agrícola, então conheço muita gente, engenheiros mecatrônicos que estão atuando nesses mercados também, técnicos em eletromecânica, técnicos em eletrônica também para trabalhar com essa parte de inteligência, de automação. Eles também estão ganhando essa visão agronômica aos poucos. Tá? Eu já fui procurado para dar um treinamento, inclusive, para empresa de desenvolvimento de hardware, né, de softwares como um todo, de softwares e hardwares, soluções integradas para poder dar essas respostas que os produtores, né, que há tanto tempo eram uma dor no mercado de não ter. Eu já fui procurado para passar para eles a visão agronômica, porque eles não têm isso na formação deles. Eles sabem fazer o desenvolvimento dos produtos, mas precisam entender a lógica, o porquê do fenômeno, né, natural que eles estão ali tentando medir, quantificar e tentar resolver o problema. Bom, além disso, gestores em propriedades, você tem facilmente nas empresas, nas áreas rurais também, os gestores que têm essa visão sobre manejo, porque eles muitas vezes são as pessoas que utilizam ali os softwares, que utilizam as plataformas para a gestão dessa irrigação. E também as equipes deles. Então tem muitas empresas, grupos maiores, que tem um time de irrigação, que fica ali só responsável por fazer a parte de irrigação, controle e tudo mais. Só que isso não exclui a presença do consultor para estar orientando e tendo a visão técnica mais aprofundada, certo? E nesse caso aqui,
toda a visão agronômica que você tiver ajuda. Visão de solo, visão sobre plantas, doenças, isso ajuda, porque a irrigação mal manejada ela também gera problemas no solo, de erosão, se for o caso de uma irrigação muito intensa, de questão de doença. Então isso está muito ligado a uma visão agronômica um pouco mais aprofundada do que o projetista, por exemplo. Tá? Então fica atento aqui para você adquirir essas habilidades. Como sugestões aqui, livros. Tem muito livro de irrigação muito bom. Tem um aqui, inclusive, ó, esse livro de manejo de irrigação. Eu acho esse livro muito bom. Use e manejo da irrigação. Ele não é o único, né? Tem outros livros que você pode estar utilizando aí de manejo de irrigação, mas te ajuda a ter a visão sobre essa questão de quando e quanto irrigar, ter essa visão inteligente sobre a gestão da água, de energia e dos insumos que estão ligados com a irrigação, tá? Também recomendo você rever essas trilhas, ó, quanta coisa que tem aqui já na plataforma, só voltadas para te ajudar nessa habilidade para manejo, né? A parte de como começar no mercado, como usar a agrometeorologia a seu favor, isso aqui vai te ajudar na questão dos dados climáticos, como manejar cultura sob estresse hídrico, culturas em altas temperaturas, as ondas de calor estão em alta aí, né? Interpretando dados climáticos de forma estratégica, se você for atuar num lugar que tem estação meteorológica, como acontecem as chuvas no Brasil, porque elas influenciam na necessidade ou não de você irrigar, a forma mais fácil de você entender sobre a evapotranspiração, que é o consumo das plantas, como você usar solos de dados de solo de graça para você usar nos seus trabalhos, o balanço hídrico, como interpretar a curva de retenção de água no solo, que é fundamental para você fazer o manejo via solo, se você está trabalhando com sensores, como precificar serviço, que vai ter que precificar também, né? Essa parte aqui da curva de retenção, inclusive, tem até uma planilha que eu não sei se você já baixou, que você pode utilizar para você fazer essa interpretação de uma forma mais rápida, tá certo? Essa aula 20 aqui, que é dominando básico de manejo de irrigação, você vai ter uma trilha bem mais aprofundada, só que com uma visão mais direta e aplicada, para você já entender a lógica e aplicar aí nos seus negócios, nos seus clientes, tá? Depois, como oferecer serviço de consultoria. Consultoria está muito ligada na parte de manejo, definitivamente, na minha visão. Não quer dizer que você não possa oferecer consultoria na parte de projeto. Pode, até é uma boa opção. Mas aqui tem uma opção muito grande de consultoria e manejo de irrigação, porque a sua visão agronômica ajuda a você incorporar uma consultoria mais robusta, tá? Mais completa para o seu cliente. Aí tem como você fazer manejo via clima, como as estações podem te ajudar a tomar boas decisões, e uma delas é a irrigação, e como você avaliar o sistema de irrigação. Inclusive aqui tem a planilha, 2 planilhas que você pode utilizar para você avaliar esse sistema de irrigação, se ele está funcionando corretamente, porque se ele não tiver uma uniformidade boa, uma distribuição boa, ele vai comprometer, com certeza, o manejo da irrigação da área lá, que você vai estar tomando conta, tá bom? Então, dá uma olhada nesses conteúdos todos aqui, aproveita que tá conteúdo direto ao ponto, já que você tem acesso, e vai dar uma olhada para casar com essa visão que eu tô te passando para 2026. Bom, o terceiro ponto que eu quero tratar com você aqui, depois de ter falado de projeto e manejo de irrigação, é o pilar básico para a irrigação acontecer. A autorização para o uso da água. Outorgas, né? Mais comumente a gente chama de outorga. O nome outorga é uma autorização, você é outorgado, você é autorizado, reconhecido de fazer aquilo ali. Então, para eu poder fazer um projeto, eu tenho que ter, esse projeto vai conduzir água. Essa água eu vou captar de algum lugar, seja de um rio, de um poço, mas para eu usar eu preciso pedir uma autorização. E depois essa água eu vou fazer o manejo. Enfim, para eu fazer irrigação tem que ter água. E no Brasil, para utilizar água para irrigação e para outros fins, tem que pedir autorização. E o que eu vou te falar aqui não tem nada a ver com discurso político, não tem nada a ver com ideologia. Isso aqui é lei, e essa lei tem um porquê, e infelizmente os produtores não sabem os benefícios que eles têm em relação a isso aqui. Ficou a ideia de que porque uma obrigatoriedade é uma burocracia inadequada. E eu vou te explicar o porquê que isso aqui é importante, tá certo? Por que você precisa estar de olho nisso, porque é o que é um ponto estratégico demais para o crescimento da irrigação no Brasil. Os estudos que dão base a essas leis são os estudos que também dão base a essas perspectivas de crescimento. Tá? Para eu poder crescer a irrigação, eu preciso ter gestão de água. Eu tenho que garantir que exista água disponível. E para isso acontecer, a outorga é a ferramenta que é utilizada, tá certo? Bom, vai crescer muito esse mercado por esse motivo específico. A gente já viu o crescimento da área irrigada no Brasil, esses 50 milhões de hectares aí. E existem critérios legais e órgãos responsáveis para fazer isso aí. Se o rio é federal, por exemplo, o rio que passa por mais de um estado, o Rio São Francisco, por exemplo, é o rio federal, você vai solicitar com a Agência Nacional de Águas, que é a ANA. Se for uma captação em um rio estadual, que só passa em um estado, ou for água subterrânea de poço, essa solicitação tem que ser feita no órgão do seu estado aí, tá? Então, existem muitas obrigações agora para 2026, além das que já existiam, porque a Lei das Águas, que é a Lei 9433 de 1997, veja, ela é de 97, já colocava lá toda a política de gestão de recursos hídricos no Brasil. E para que ela aconteça, tem que ter 5 instrumentos. Um desses instrumentos é a outorga. Então, a outorga é uma autorização que você tem que pedir para você captar água ou jogar algum efluente no corpo hídrico ali, tá certo? O objetivo dela é organizar. Depois você vai dar uma olhada lá, na aula que a gente já tem as trilhas sobre outorga, para você entender e rever isso melhor, com mais maturidade, tá? Só que agora para 2026, e algumas áreas já estão fazendo isso há muito tempo, foi acionado um dos outros instrumentos, né? Eram 5 instrumentos. Um desses é a cobrança pelo uso da água. O objetivo aqui da cobrança não é punir o produtor, na verdade é de organizar. Veja, muitos produtores que tinham outorga, eles estavam captando além do que eles precisavam. Então eles estavam fazendo com que outras pessoas que precisavam deixassem de utilizar. Porque se ele estava usando ali, sei lá, ele precisava de 50 metros cúbicos por hora, ele estava usando 100, ele tinha autorização para 100,
o órgão está deixando de passar para alguém 50 porque essa pessoa estava com essa outorga, né, com a quantidade a mais. Quando passou a ter a cobrança é feita em cima do uso outorgado. Então essa pessoa estava tendo que pagar por uma água que ele não usou. E aí entrou o quê? A necessidade dele fazer essa alteração. Mas o fato é que ele só pensou em fazer a alteração quando a água passou a ter valor. O valor vai mais ou menos aí de 2 a 3 centavos por metro cúbico. Depende muito de estado para estado. E esse valor não é o governo que coloca. Quem faz isso é o Comitê de Bacias. O Comitê de Bacias é um grupo que reúne profissionais, sociedade civil, tudo que é gente que está envolvido com o consumo de água no Brasil, de diversos setores, para criar a forma de precificação. E essa taxa, na verdade, não é um valor que vai para o governo, tá? Esse valor ele fica disponível ali na bacia para que seja aplicado em projetos de revitalização e gestão dessa água, garantir que não falte água. Então esse valor, isso é importante para você falar para o seu cliente, esse valor não vai para governo A, nem B, nem C, até porque o governo passa de 4 em 4 anos, tá? A lei está aí desde 97 e o objetivo dela é que a gente garanta que tenha água para que a gente possa fazer agricultura ao longo do tempo, porque sem água a agricultura fica comprometida. É uma visão sustentável, tá? Então a cobrança tem esse objetivo, ter uma consciência maior sobre a quantidade de água que você vai estar usando. Todo mundo precisa pagar? Não, existem os usos insignificantes, que são as captações de baixo volume. Então não é todo mundo que tem que pagar. Então são coisas que infelizmente não chegaram ao produtor ainda, tá? E vou explicar daqui a pouco por que não chegou. Bom, outorgas sazonais. O que é outorga sazonal? Outorga sazonal, basicamente, o que é sazonal? Periódico. As outorgas hoje, você recebe a quantidade de água, a autorização para captar, com base numa vazão que permanece ali no corpo hídrico, no rio que você está captando. E aí o que acontece? A gente sabe que ao longo do ano tem uns períodos que chove mais. Então eu tenho uma maior quantidade de água em alguns períodos do ano, onde eu posso ter uma maior disponibilização de água, de outorgas, para produtores que quiserem aumentar a captação nesses períodos, ou para produtores que não podem ter outorga no ano inteiro. Então eles podem captar naquele momento, eles podem armazenar e fazer uso em um período específico do ano. Isso aqui ajuda demais a abrir um mercado também para vender irrigação, para produtores terem acesso à irrigação, para que quem trabalha com outorgas possa também fazer outorgas para produtores que querem usar água nesses períodos, onde nós teremos aí, né, como eu posso falar, vazões outorgáveis sazonais, e não apenas uma vazão única para o ano inteiro, uma vazão de referência única para o ano inteiro, beleza? Então, o contexto é esse aqui, que mostra como esse mercado vai se movimentar. Como é que você obtém uma outorga? De maneira bem rápida aí, para você relembrar o conteúdo que eu já te mostrei em outra trilha aqui. Documentos do produtor, documentos da área, isso vai depender muito de estado para estado, mas na grande maioria das vezes é isso. Tem estado que pede uma coisa a mais, outra coisa a menos, mas basicamente tem que ter documento do produtor e da área. Tem que ter um levantamento da demanda hídrica. Se for para irrigação, isso depende da área, depende da cultura, depende do sistema de irrigação que você vai estar utilizando, então você faz ali um balanço hídrico para o ano inteiro, vai fazer todo o estudo, relatório técnico, laudos, junto, né, vai anexar ali a anotação de responsabilidade técnica, a ART, dentro desses estudos e projetos técnicos, e vão justificar a quantidade de água que aquele produtor precisa para usar na irrigação dele, tá certo? A partir disso, o órgão vai avaliar, ele avalia, ele vê, olha, existe disponibilidade nesse corpo hídrico, o produtor ali utilizar, o órgão ele não vai fazer isso por questão política, é A ou B, tem disponibilidade, outorgado. Se o seu cliente está solicitando isso, e aquele lugar ali já tem muitas captações, e a sua captação pode ameaçar o fluxo normal daquele corpo hídrico ali, a outorga vai ser indeferida, tá certo? Mas vem cá, a água vai secar ali do rio? Não. A lei diz que, em situações de calamidade, né, de falta de água, todas as atividades que usam água param, menos abastecimento humano e animal. Então, para evitar que haja um desabastecimento, existe essa regulamentação. Mas a ideia é, em situações normais, a irrigação não vai ser punida. Tem que pedir autorização para evitar que, por exemplo, eu tenha lá a minha captação e está autorizada, alguém vai lá e pega uma bomba e começa a puxar água em exagero e acaba diminuindo minha captação. Então veja que para o produtor é até vantajoso ele pedir outorga, que ele vive em paz, tá? Consegue ter acesso a crédito rural, a muitas coisas, sem falar que a área dele valoriza. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais aprofundado sobre isso, certo? Já vai pegando aí as informações. Tá? Quais são os desafios e oportunidades disso aqui? Nós temos aqui o desafio, né, que é a questão do cumprimento das legislações ambientais, que é um desafio porque são muitas obrigatoriedades. A outorga é uma, mas tem tantas outras aí que tem. Por parte do produtor, é importante a gente observar o seguinte: poucos produtores sabem o que é e para que serve a outorga. Muita gente não tem noção. Veja, é uma lei de 97 e as pessoas têm um desconhecimento muito grande. E os que já ouviram falar, eles entendem errado. Eles entendem que é o governo querendo fiscalizar. Na verdade, o órgão só quer organizar as coisas. Como eu te falei, imagina que você está ali com sua irrigação e você começa a perceber que está baixando o nível, sei lá, do seu poço, do rio ali, porque alguém está fazendo uma captação irregular. Na verdade, aquela pessoa, ela só vai captar a partir do que sobrou, entre aspas, no corpo hídrico, já considerando a sua retirada, entendeu? Então a ideia é organizar a coisa para que todos possam utilizar de uma forma que não haja desabastecimento. Para que isso aconteça, é preciso que a pessoa que vai fazer irrigação, ela tenha direito de usar essa água de forma regular e não irregular, certo? É por esse motivo, o produtor que às vezes, na minha visão, falo pelas pessoas que eu já atendi,
Ele reclama que a outorga é burocrática e tal, mas imagina se ele já está com a captação dele ali e de repente alguém começa a puxar mais água do que o necessário e começa a comprometer a atividade dele. Aí a coisa faz mais sentido. Então, estar regular é a melhor forma que tem, sabe? E em todos os aspectos. Bom, ele precisa da água para fazer a atividade dele, precisa da outorga para poder pedir crédito no banco se ele quiser financiar o sistema de irrigação dele. Muitos produtores, para poder fazer a parte de transformador, a parte da concessionária da energia, precisa da outorga, ou até muitas vezes o protocolo, né, do processo já serve para a concessionária de energia liberar a parte da energia para poder depois ter o projeto de irrigação. E ele também está ligado com outras questões, outras obrigações ambientais que a portaria de outorga ajuda. E a dificuldade que o produtor tem de achar profissionais. Por quê? Não apenas o produtor não sabe o que é outorga. Os profissionais, agrônomos, engenheiros agrícolas, eles também têm um conhecimento muito limitado sobre isso, porque na faculdade, infelizmente, só é falado sobre a outorga dentro de um contexto muito limitado, que é a parte de gestão de recursos hídricos, quem tem essa disciplina, e cursos que não têm ela apenas ouvem falar da outorga quando está lá na parte inicial do projeto de irrigação. Que é o seguinte, olha, já tem outorga para poder retirar água? Beleza, não é mais falado nada sobre aquilo. Então, o produtor não sabe, porque a fiscalização não era tão acirrada como é hoje. Os profissionais que poderiam falar isso por ele não tiveram essa base, também acabam não recomendando, e por aí vai, infelizmente, tá? Então, as oportunidades que existem nesse mercado aqui é a parte de você atuar com consultoria na parte de regularização de água, isso aqui é muito comum. Você pode fazer os estudos de outorga, né? Você pode fazer novas outorgas, você pode fazer dispensas de outorga. Qual a diferença de uma outorga para uma dispensa? A quantidade de água captada. Isso depende muito de região para região. Vou dar um exemplo, na Bahia, por exemplo, para irrigação, dispensa de outorga, todo uso que seja menor do que 43 mil litros de água por dia. Acima disso, aí tem que pedir outorga normal. A diferença é que os valores são diferentes, as obrigações de documentos são diferentes, mas no final das contas os dois vão estar ali registrados, né? Quem pedir outorga vai ter o direito, no caso aqui são 4 anos de direito de uso, depois renova, e quem tem a dispensa recebe uma declaração de uso insignificante. Otávio, mas já que é uso insignificante, tem que pedir? Tem, porque você só está dizendo ao órgão que está captando uma quantidade pequena. Imagine se tem 30 pessoas captando uma quantidade pequena. Esses 30, quando junta tudo, vira uma captação grande. Aí o órgão tem que entender isso para poder colocar no balanço hídrico para direcionar as próximas outorgas. Então, dispensas de outorga, está tendo muitas agora. Alteração de outorga, lembra que eu falei da cobrança pelo uso? Muita gente percebeu que não precisava daquele volume todo, ou tentou assim, ó, não vou implementar esse projeto todo, vou pedir uma alteração de outorga. Ou até o cara vendeu a área, precisa mudar de nome, botar o nome do novo dono. Ou ele trabalhava com pivô central, agora ele quer irrigar por gotejamento, aí tem uma alteração. Ele mudou de cultura, tem que ter uma alteração. Porque tudo isso vai mudar a vazão no projeto, né, que compõe a outorga. Aí tem as renovações de outorgas, que ao final do período que é outorgado, o produtor rural ele pode requerer uma alteração, que é um processo bem simples. Basicamente ele fala assim, olha, órgão, eu quero continuar captando, não mudei nada no meu projeto. Aí ele manda uma solicitação de renovação e sai a portaria, tá? Um outro ponto que está muito crescendo agora é a parte de regularização de barramentos. Muitas regiões estão acumulando água. O exemplo do Espírito Santo, né? O que teve de aumento de reservatórios nesses últimos anos, que as pessoas estão acumulando água para usar no período de menor disponibilidade, que é uma estratégia muito boa do ponto de vista de você ter um planejamento melhor da sua irrigação. Para isso aqui, nós, engenheiros agrônomos, agrícolas, a gente tem uma habilitação, e outros profissionais, tá? Para fazer essa regularização desses barramentos, desde que o barramento tenha alguns critérios relacionados ao tamanho desse barramento, a altura, o volume desse reservatório e também a área do espelho molhado desse reservatório, tá? Abaixo de uns valores específicos, vai muito de estado para estado, a gente pode fazer a regularização. Acima disso, é preciso um projeto mais completo, mais robusto e que geralmente é feito por engenheiros civis, porque tem toda a questão estrutural. Isso aqui está relacionado com a segurança dessas barragens, por isso que é importante ter a regularização, porque imagina que a pessoa faz um barramento ali, ele barra o volume a vazão do rio, então tem que permitir que passe a vazão para que as pessoas que estão rio abaixo não fiquem sem água, e também eu não ofereça risco com o desmoronamento desses barramentos, como a gente já viu aí no Brasil, infelizmente, né, grandes barramentos. Bom, você também pode fazer os projetos de irrigação, eu falo que vai compor a outorga, e você pode também fazer o projeto de irrigação que vai ser executado depois que a outorga estiver pronta, tá certo? Da mesma forma que o projetista de irrigação pode fazer a outorga, então dá para fazer essa dobradinha aí, tá? E seguir prestando consultoria para esse produtor depois que você fizer tudo isso. Aí vai muito da sua visão, beleza? Competências para isso. Você tem que ter um conhecimento básico de legislação, tem que ter organização e estratégia para você poder se organizar e não se embananar com os processos. Isso aqui a organização resolve. Seguir os checklists direitinho, tá? Preparação dos relatórios técnicos. Isso aqui é a parte da sua capacidade técnica. Embora as pessoas associem que outorga é muito legislação, na verdade a legislação só diz o que tem que ser feito. Mas é um trabalho completamente técnico. Sem esse trabalho técnico aqui, não tem como você fazer a parte da irrigação de uma forma regular, né? Correta para frente. Vai ficar irregular se não tiver outorga. E tem que ter algum vínculo com a entidade de classe, no caso o CREA ou o Conselho de Técnicos, tá? Agropecuários. Ganhos. Quanto que você pode faturar com isso aqui? Depende, tá? Vai depender de quê? Da região. Tem regiões que as outorgas vai a 10, 15 mil reais.
tá, muito altas, um ponto, ou um conjunto de pontos, porque cada outorga é uma captação, tá? Se você captou aqui, é uma outorga. Captei em outro lugar, é outra outorga, mesmo que elas vão para a mesma área. Perfeito? É por ponto de captação, onde vai estar a bomba. Então vai depender muito de região para região. A grande maioria dos lugares que eu tenho visto é onde uma outorga e no mínimo R$3.500. Ah, eu já peguei outorgas baratas, já ouvi falar. As pessoas talvez precificaram com base, ou não sabiam precificar, ou precificaram com base na média da região e teve medo de colocar um valor que era o justo para ele, colocando um valor mais baixo para poder ganhar o cliente, tá? Mas tem regulamentação, tem números indicativos para isso, tá? Tudo isso aí já é bem definido. Outros lugares que é mais caro é quando você tem aí, por exemplo, áreas muito grandes, sistemas muito complexos, o investimento no sistema é muito grande, então esse valor sobe um pouco mais, tá? Então depende da região, depende do posto do processo, do projeto, e também se é um outorga ou se é uma dispensa, como eu falei, né? A dispensa é um processo bem mais simples, a outorga é um pouco mais completo e naturalmente exige um esforço profissional, um acompanhamento técnico profissional um pouco maior, tá ok? Depois, para você incorporar melhor esses conteúdos, reveja esses conteúdos que já estão aqui na plataforma de outorgas hídricas, daquele jeito que está lá, direto ao ponto, de forma bem estratégica, tá? Se você eventualmente quiser aprofundar, atuar nesse mercado e quiser saber exatamente os passos, as ferramentas, ter acesso às ferramentas, tudo com mais detalhe, acompanhamento também. Se você quiser conhecer, baixa você também, dá uma olhada aqui na descrição, vai estar um link para você fazer a sua aplicação. O pessoal vai entender se é o seu momento certo de você dar esse passo também, tá? Os demais conteúdos todos estão na plataforma, não deixe de acessar, de olhar. Você pode ver pelo aplicativo offline, acelerar e não precisa ver tudo de uma vez só. Você vai olhar no seu tempo, conforme a necessidade. A ideia aqui é você transformar aqueles conteúdos todos que você vê na faculdade, que você viu na faculdade há muito tempo, ou que você está vendo agora, de uma forma que você consiga aplicar, ver onde é que está a aplicação e principalmente fazer dinheiro com isso. Porque o seu trabalho, o seu estudo, tudo que você busca é para que você seja recompensado, certo? Então, pegue esses conteúdos aqui, é o que eu acredito, com todos esses motivos que eu coloquei, que para 2026 eles vão estar em alta. Eu tenho certeza que para você as oportunidades não vão faltar, mas é preciso que você esteja minimamente preparado, disposto, com consciência das possibilidades, dos caminhos que você pode estar explorando e buscar conhecimento. Aqui você já está tendo uma fonte, um suporte muito grande. Que bom que você está vendo isso aqui, porque meu objetivo é que você realmente venha para essa área e possa contribuir para que a gente possa chegar nesses 50 milhões de hectares, não apenas por uma questão de vaidade, mas é porque isso vai representar segurança alimentar, a gente vai estar ajudando a alimentar o mundo. Esse é um desafio e é a nossa proposta enquanto profissionais. E fique ligado porque ao longo do tempo, desse ano, novos conteúdos vão sendo colocados aqui na plataforma, todos eles seguindo essa evolução do mercado da irrigação e principalmente resolvendo aqueles principais problemas, dificuldades que você teve aí na sua vida de graduação, o que está enfrentando no mercado profissional, na vida profissional, mas eu vou estar aqui trazendo sempre naquela visão, prática, direta, estratégica, de uma forma que seja útil para você. Bom, e se depois de tudo isso você ficou com alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser compartilhar alguma experiência também, coloca aqui embaixo no campo de comentários, suas perguntas vão ser respondidas, e eu desejo que você tenha aí um excelente ano e que possa aproveitar alguma dessas oportunidades aí na sua vida profissional.